Bom dia! Mais um belo dia neste mês de maio, e o assunto de hoje será simplificação de frações, e nós vamos compreender a necessidade de realizar uma simplificação de frações, porque o objetivo, na realidade, é de você sim simplificar algumas expressões matemáticas até, isso ajuda, e de se encontrar também uma fração como resultado, de maneira que ela tem uma interpretação melhor do que uma fração que não é simplificada. E nós vamos falar sobre isso já. O objetivo realmente, é encontrar o menor valor possível para os seus termos. Quando me refiro aos termos de uma fração, é o numerador e o denominador. Então, quando eu simplifico uma fração, eu procuro encontrar o menor valor possível para os seus termos, o menor valor para o numerador e o menor valor para o denominador a partir de uma determinada fração. Quando nós encontramos uma outra fração com os menores valores possíveis para o numerador e denominador, dizemos que essa fração ela está simplificada e ela é irredutível. Bom, vamos lá então. O primeiro exemplo que vou tratar aqui é este aqui, ó. Vamos lá. Exemplo A, 12 sobre 18. 12 sobre 18. Perceba que 12 sobre 18 são valores em que, se você executar uma determinada operação sobre eles, você vai encontrar uma outra fração que é equivalente a esta, com numeradores, o numerador, e denominadores menores do que 12 e 18. E esse numerador e denominador, formando uma nova fração, dizemos que é uma fração equivalente a esta, equivalente a essa primeira, e que ela foi simplificada. Mas que operação então eu vou executar para chegar a um determinado numerador e denominador? Nós vamos executar uma divisão. Agora pare e pense um pouquinho. A divisão que eu vou executar aqui deve ser uma divisão por um determinado número, por um número já fixado aqui para esta simplificação. Que número que eu vou executar? Que número que eu vou utilizar? Bom, aí entra a sua parte, que é raciocinar em cima disto. Então, vamos analisar da seguinte maneira. Eu preciso encontrar um número para dividir tanto o numerador como o denominador, e este número ele tem que ser o mesmo. Não pode ser um número distinto. Por exemplo, aqui no numerador eu divido por um número e aqui no denominador eu divido por outro. Não, tem que ser o mesmo número. Então agora pense um pouquinho. Qual é o número em comum que eu posso utilizar na divisão, nessas divisões, de maneira que divide tanto o 12 e o 18 ao mesmo tempo? Ora, um número é o 2. Então vamos lá. 2. 12 dividido por 2, 6. 18 dividido por 2, 9. Muito bem. Esta fração dos 6 nonos, ela é equivalente à fração 12 sobre 18, ou 12 18avos. E ela não está ainda essa fração na forma irredutível. Por quê? Porque eu não encontrei ainda numerador e denominador
menor possível, de maneira que eu não consiga mais executar estas divisões. Então, aqui, o que eu vou fazer de novo? Vou fazer, mais uma vez, uma simplificação. Ainda não é o menor possível. Por que eu identifico que não é o menor possível ainda? Numerador e denominador. Porque ainda existe a possibilidade de divisão aqui, ó, o 6 e o 9. Eu posso dividir o 6 e posso dividir o 9 por números que dividem o 6 e o 9 ao mesmo tempo. Né? Então, que números seriam estes? Vamos lá. Para e pensa um pouquinho. Qual o número que divide o 6 e qual o número que divide o 9 ao mesmo tempo? 2 já não divide. Aqui antes sim, mas do agora não. 2 pode dividir o 6, mas ele não divide o 9. Então você tem que pensar, então qual é o outro número que divide o 6 e o 9 ao mesmo tempo? Eu digo para vocês que é o 3. Então 6 dividido por 3 é 2. E 9 dividido por 3 é 3. Muito bem. Já encontramos cada vez mais valores menores nos termos da fração, ou seja, no numerador e no denominador, de maneira que ainda preserva a sua equivalência. 2/3 é equivalente a 6 nonos, que é equivalente a 12 sobre 18. E já vou mostrar essa equivalência para vocês. Agora raciocina um pouquinho. É possível continuar fazendo essa divisão? Eu consigo encontrar uma outra fração aqui que também divide que possa dividir o numerador 2 e o denominador 3 ao mesmo tempo. Existe algum outro número que divide ao mesmo tempo, de maneira que eu encontro valores menores ainda do que 2 no numerador e 3 no denominador? Na verdade, já não há mais. Tu não consegue mais encontrar um número que divide o 2 e o 3 ao mesmo tempo. O único que no caso você poderia encontrar, mas aí não faz menor diferença, seria o 1. Tu consegue dividir o 2 por 1 e o 3 por 1. 2 por 1 continua 2 e o 3 por 1 continua 3. Você não consegue mais reduzir. Então, quando você não reduz mais, você chegou a uma fração em que você não encontrou outra fração com valores nos termos menores ainda, então você diz que esta fração aqui ela é irredutível, ela não pode ser mais reduzida. Certo? Ela é irredutível. Muito bem. Tá, então vamos mostrar aqui rapidamente aqui porque elas seriam como é que é equivalentes. Um minutinho. Muito bem. Consideremos esses 3 retângulos e cada um deles será a representação de cada uma dessas frações. Então façamos aqui o seguinte. O primeiro retângulo superior, dividamos ele em 18 partes. Vamos dividir em 18, tentar fazer aqui exatamente. Opa! O melhor possível, né? Tá. Dividir na metade, agora cada metade vou dividir em 9 partes. Tentar fazer isso de maneira equivalente, igual. Opa. Aqui. Eu tenho 6. Agora cada uma delas divide em 3. Tá? A coordenação aqui não é boa, pessoal. É triste. É como se estivesse aprendendo a escrever. Opa. Vou deixar pronto já, para não demorar demais. Então,
Esse primeiro retângulo aqui, acabei de dividir ele em 18 partes iguais. Certo, agora vamos achurar 12, certo? Vamos lá então. Vamos fazer isto. Então aqui, ó, vamos contar primeiro aqui. Aqui é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Até aqui eu vou achurar. Então aqui, ó. Opa. Então esses aqui, todos esses retângulos aqui deverão ser achurados, né? Preenchidos, para representar as 12 partes correspondentes ao numerador. Muito bem. Então isso equivale a 12 sobre 18. Façamos agora a próxima fração. Acabei de dividir a próxima fração, né, o próximo retângulo, né, em 3 partes. Agora, cada parte será dividida em outras 3, que corresponderá a um total de 9. Façamos. Muito bem. Fizemos então aqui mais uma fração, que corresponde a... mais um retângulo, e dividido em 9 partes, que corresponde exatamente ao denominador, né? O denominador este aqui, 9. E agora vamos achurar quantas partes, né? Vamos achurar 6. Vamos lá então. Se nós fazendo isso, nós temos uma parte, 2, 3, 4, 5, 6. Então isto aqui equivale a 6 sobre 9, né? Então essa primeira fração aqui é 12 sobre 18. Esta aqui é 6 sobre 9. Muito bem. E vamos dividir a próxima fração agora em 3 partes. Vamos lá. Divide aqui. E agora divide aqui. Ok. E vamos achurar agora quantas partes esse retângulo? Apenas 2. Vamos achurar 2 então. Ó. 1 e 2. Aqui temos então 2 terços. Então aqui corresponde a 2 terços. Beleza. Vocês podem perceber que em cada retângulo que eu procurei fazê-los de tamanhos iguais, as regiões que foram achuradas de cada retângulo tem na realidade o mesmo tamanho que entre si. Então veja bem, essa parte toda aqui em vermelho aqui, ó, do primeiro retângulo, que corresponde a 12 sobre 18, né, tem o mesmo tamanho de região preenchida ou área preenchida que este aqui e que este aqui. Como tem a mesma região preenchida, o mesmo tamanho de região preenchida, então podemos dizemos que essas frações são equivalentes, elas correspondem à mesma porção, certo? Então tá. Então dizemos então que essas frações são equivalentes entre si, ó. Elas são equivalentes entre si. Muito bem. Bom, a esse processo que utilizamos para encontrar as frações equivalentes reduzindo seus termos, né, chamamos isso de divisão sucessiva, né? Isso aqui são divisões sucessivas. Então, esses processos que nós utilizamos aqui agora, de dividir aqui, né? E também, se for dividir por 1, mas resultou na mesma fração que a anterior, você percebe que isso é uma divisão sucessiva, né? Esse processo aqui, às vezes dá trabalho, tá?
Às vezes tem uma fração com os valores dos seus termos muito grandes, e aí você encontrar os números que dividem é um pouco trabalhoso. Então, digamos o seguinte, vamos pegar um segundo exemplo aqui. Para você sentir a dificuldade um pouco disto. Vamos pegar aqui B. A fração 550 dividido por 495. Vamos supor isto, né? Ora, para que você possa efetuar uma simplificação aqui, você precisa conhecer por qual número que número que dividirá o 550 e o 495 ao mesmo tempo. Você percebe que o 2 não divide o 495 e, portanto, eu não posso usá-lo? Percebe, né? Aí você pode pensar, e o 3? Será que é possível dividir o 3, esta fração, tanto o numerador quanto o denominador? Também não, porque o 550 não pode ser dividido por 3. Embora o 495 possa. Muito bem. Aí você passa para o próximo número. Que número? O 5. E você percebe que para dividir por 5 basta que os números terminem, né, ou seja, o seu último algarismo, o algarismo das unidades, seja 0 ou 5. Aí você resolve dividir então por 5. Vamos lá, vamos dividir por 5. Dividindo por 5, tanto o numerador quanto o denominador, lembrem que devemos utilizar o mesmo número para dividir o numerador e denominador. 550 dividido por 5, isso dá 110. 495 dividido por 5, isto dá 99. Aí você raciocina novamente. Qual o número que divide o 110 e o 99? Isso supondo que é possível ainda ser reduzida esta fração, ou simplificada. Aí você conclui que por 5 não é possível mais, porque o 99 não finaliza em 5 nem em 0. Então tu descarta o 5 e você pode passar para análise se é possível dividir por 7. Por 7 também não é possível dividir nenhum dos números. Aí você passa para qual número? Para o 9? Não. Você utiliza para essas divisões os números primos. Então, você vai dividir agora por 11. Por quê? Porque 11 divide o 110 e o 11 divide o 99. Então, 110 dividido por 11, nós vamos ter 10. E 99 dividido por 11, nós vamos ter 9. Aí você se pergunta, é possível ainda realizar divisões? Tanto no numerador quanto no denominador, só se você quiser dividir por 1. Mas dividir por 1 é resultar na mesma fração. Então não é necessário. Então podemos descartar essa divisão por 1. Quando você chega a uma divisão em que o único valor que resta para dividir é o 1, como eu acabei de apagar aqui, você pode concluir que essa fração aqui ela é irredutível. Ela é irredutível, como está escrito aqui em cima. Irredutível. Não pode ser mais reduzida para uma fração cujos termos são menores ainda. Ora, trabalhar com frações irredutíveis, elas são ótimas, muito boas para que fins matemáticos? Para fins até de interpretação da quantidade. Por exemplo, às vezes fica difícil de avaliar o que representa 550 sobre 495. O que isso representa? Na verdade, representaria o seguinte, 2 retângulos, aqui você monta 2 retângulos, cada um deles você divide em 495 partes, um você preenche por completo e o outro ainda sobra 55, ainda você vai achurar 55. Muito bem.
Mas veja que esta fração ela é melhor interpretada até geometricamente. Ó. Se você fizer aqui um retângulozinho, de novo, vou fazer aqui, e dividir esse retângulo aqui em 9 partes, e você vai fazer um segundo retângulo. Vai haver a necessidade disso. Opa, vou tentar fazer aqui o melhor possível. Então, vamos lá, dividindo em 9 partes. Por que eu vou fazer 2 retângulos? Você vai ver já. Vamos dividir em 2. Em 9 partes. Dividir 1, 2, 3. Agora cada uma aqui em 3. Dividir em 9. Quantas eu vou achurar? Eu tenho que achurar 10. Então vamos lá, vamos achurar 10. Vamos fazer isso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Faltou a 10ª parte para achurar. Então, por isso que eu preciso de um outro retângulo. Novamente, eu divido ele em 10 partes. Em 9 partes, desculpa. Em 9 partes, vamos lá, fazendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. E agora eu achuro quantas partes? Achuro uma. Eu tenho um total aqui de 10 partes achuradas em uma divisão por 9. Então, veja que essa situação é melhor de ser interpretada matematicamente, numericamente e até geometricamente do que uma situação dessas. Até é por isso que é necessário realizar as simplificações. Ok? Então, nós passaremos para uma próxima... no próximo vídeo nós trataremos o seguinte, de simplificar frações de numa única tacada só, né? Que é, digamos, fazer uma única divisão, ao invés de realizar divisões sucessivas. E para isso nós precisamos rever o que é o algoritmo de Euclides, ou seja, um método que encontra um maior divisor comum, e faremos alguns exemplos também de simplificações utilizando o resultado do método, o resultado do MDC, que daí você realiza uma única divisão só, ao invés de divisões sucessivas. E até descarta a possibilidade de você utilizar também o conjunto dos números primos para fazer a simplificação sucessiva. Lembrando aqui, que eu não pus, mas vamos pôr aqui rapidamente, que o conjunto dos primos ele é o conjunto infinito dos números 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 e assim sucessivamente. Então, o que eu utilizei aqui para fazer as simplificações foi o conjunto dos primos, com exceção do número 1, que não é primo, tá? Não é definido como primo. Então é isto, tá ok? Então, ficamos por aqui e vamos para o próximo vídeo sobre o método de Euclides. Abraços!